Olá, boa tarde, tudo bem? Professor Leopoldo de novo. Então me fizeram a seguinte pergunta quando viram o vídeo sobre os cursos. Qual é o conteúdo do módulo básico? Então eu vou explicar a minha história na meditação antes de explicar mais detalhadamente o conteúdo. Então acontece o seguinte, eu comecei estudando a meditação. Primeiro eu tinha uma noção básica sobre a meditação transcendental através das escolas hindus, do hinduísmo. Eu tinha uma noção básica. Mais próximo à minha casa havia o templo Zulai, que é da meditação Chan chinesa. Então primeiro eu comprei os livros, li, comecei a estudar e meditar, e depois eu fui fazer os cursos no templo. Da meditação Chan, eu me aprofundei um pouco no Zen, chamado de Zazen. Não fiz cursos presenciais, apenas cursos pela internet, e livros, inúmeros livros, para compreender profundamente as diferenças entre as meditações. Então, quando a gente fala sobre meditação, esse é um ponto muito engraçado, porque meditação é um exercício para o cérebro. Só que nós usamos a palavra meditação por uma inconsistência, um erro de tradução da palavra do chinês para o português de Portugal. Porque os portugueses chegaram lá na China, viram os caras sentados e falaram: eles estão em meditação contemplativa. Mas meditação não é isso não. Não é contemplar ou observar, é observar sim, observar um pedaço sobre observar os seus pensamentos. Mas quando você vê o cara parado, sentado, ele está profundamente ativo dentro dele, em uma batalha de percepção, de concentração, tentando se desvencilhar dos seus pensamentos. Ele está numa luta interna complicado, ele está com o físico imóvel, mas mentalmente é uma grande batalha, às vezes, às vezes é pura tranquilidade, mas tudo é meditação, às vezes é tranquilo e às vezes é complicado. O importante é executar a prática, e por isso que a palavra, o meditador também é chamado de praticante, porque ele pratica a meditação. Ele pratica uma série de exercícios mentais que culminam no silêncio. Então existem inúmeras escolas de meditação. Então tem a escola chinesa chamada Chan e a escola japonesa chamada Zen. E alguns podem dizer, é a mesma coisa. Não é, porque os exercícios meditativos são diferentes. Eu posso te citar um exemplo muito claro, que para um meditador Chan, o cara que medita por 1 hora, ele é apenas um iniciante. E já no Zen, o cara tem que meditar 1 hora por dia, todo dia. Na meditação Chan, um meditador avançado, ele medita, intermediário, ele medita entre 4, 5, 6 horas por dia. Um intermediário. Um avançado, ele medita 12 horas num dia. Ele é capaz de se sentar e meditar 12 horas num dia. Então, no Zazen existe a diferença entre a meditação sentada e a meditação caminhando. Na Chan também existe isso, mas também existe os olhos, na meditação Chan, os olhos são fechados. Na meditação Zen, os olhos são abertos, de frente para uma parede branca. Há inúmeros conceitos aí, mas eu só estou falando de 2 escolas meditativas, a escola Chan e a escola Zen. Quando a gente fala sobre budismo tibetano e as meditações tibetanas, há uma grande variedade dentro dessas escolas. Por exemplo, uma das escolas que eu mais estudo no presente momento é a escola Bon, é a tradição Bon. É uma tradição tribal de um modelo de meditação profundo, aonde você tem a conexão profunda com o mestre, chamado Guru. O Yogananda, ele é hindu, indiano,
ele diz assim, né? Ele tem um mantra que é assim: Deus, Jesus Cristo e os gurus. Só que o guru, ele é o verdadeiro mestre que te conduz pelos caminhos da meditação. Eu não sou esse guru aí não, viu? Eu sou só um professor de meditação que estudou essas escolas meditativas, estudou a escola Chan, estudou a escola Zen, alguma coisa de hinduísmo e bastante coisa da meditação tibetana. Então no curso básico, como que funciona o conteúdo? Na escola Chan tem um conteúdo chamado de o mais avançado de todos, apenas a mente ou apenas a consciência. E o que acontece? Quando eu comecei a estudar meditação, esse foi o primeiro conteúdo que caiu nas minhas mãos. Só que ele é o mais avançado. Quando eu li, eu fiquei impressionado. Eu vi os vídeos, né, e as aulas dos mestres. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, isso é muito profundo, esse é um conhecimento muito profundo. E eu vou estudar a fundo isso daí, eu vou compreender melhor isso daí. E aí eu comecei a estudar através disso daí. E anos depois de estudando a meditação, começando do início, eu fiz o contrário, né? Eu comecei do fim dela e vim pro início. Aí eu cheguei nas técnicas básicas, eu falei, caramba, eu aprendi isso fora de ordem. E aí o que eu tô fazendo eu mudei, depois de ter estudado as escolas, eu construí uma nova ordem para aprender todas essas escolas meditativas. A escola Chan, uma base da escola Chan, uma base não, a escola Chan, a escola Zen, a escola tibetana e alguma coisa da escola hindu. A gente não começa com o conteúdo da mente apenas, onde você compreende o conceito de ser apenas a mente, né, dentro de um corpo físico, né, onde a gente tem aquelas ideias de que toda a natureza é ilusória, tudo isso é só um sonho, é apenas uma ilusão. Esses são conceitos profundos da meditação Chan, da mente apenas. Eu não vou explicar isso a fundo nesse vídeo, eu só estou explicando qual é o conteúdo. Então a gente começa estudando a escola Chan, depois a gente vai para a escola Zen, depois da escola Zen a gente vai para a escola tibetana. Mas isso não é do dia para noite, é uma série de exercícios mentais que a gente vai fazendo que culmina no silêncio mental e que permite que você obtenha uma maior percepção sobre a sua mente. Tem uma frase, mas é de um mestre financeiro essa frase. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa fala e a outra escuta, coisas mágicas acontecem. A primeira coisa mágica se eu não entendi o que eu tô falando e eu tô tentando explicar pra você, fica mais claro pra mim. Entendeu? Eu não entendi o que eu tô falando, mas eu tô tentando explicar pra você, fica mais claro pra mim. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa se eu entendi e eu tô te explicando, você aprende alguma coisa nova. Então, se você estiver prestando atenção nesses vídeos e nessas aulas, eu espero que você não apenas aprenda alguma coisa mais profunda sobre a compreensão de o que é a meditação, porque aqui no Brasil eu pude perceber que muito poucas pessoas sabem o que é meditar e o que é a meditação. Mas a meditação é algo como ir para a academia, fazer musculação. Só que ao invés de você fazer musculação com o corpo, você está fazendo musculação com a mente, com o cérebro e com a mente, né? Que tá. Nós na meditação acreditamos que a mente está por detrás dos próprios pensamentos do cérebro. Mas eu não estou falando isso como uma conclusão. Eu estou dizendo, nós acreditamos, é uma crença. Então, existe a liberdade de crença dentro desse país e se você quiser aprender todas essas crenças que eu fui estudando, eu acho que vale bastante a pena. No pacote Premium a diferença é o seguinte: você não somente recebe as aulas, 2 aulas por semana, que esse é o pacote básico, 2 aulas por semana. Você recebe o link no seu celular. Você não somente recebe as aulas, mas os livros em áudio, os livros que eu tô lendo em áudio, eu gravo áudio e compro o livro e te envio o livro.
Os livros que forem em inglês, eu gravo o áudio em português e te envio o livro em inglês, porque eu não sei se você fala inglês ou português e o que você prefere. Mas se o livro tiver em inglês, eu te envio o livro em inglês, mas o áudio vai ser em português, porque eu não sei quem são as pessoas que estão comprando os livros, o curso. Então, basicamente é isso. Essa é a diferença entre o pacote básico e o pacote premium. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena explicação. Que se tiver interesse, entre no site hsleopoldo.com, pegue o nosso número de telefone, o WhatsApp lá embaixo, entre em contato que a gente manda as informações de como adquirir o curso, de como comprar o curso. Ok? Forte abraço, professor Leopoldo Martins.